Os símbolos do Natal. Se você observar a ornamentação das lojas requintadas no tempo do Natal e você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar pouca semelhança. Eu quero convidar você a refletir sobre o significado dos símbolos usados no Natal. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 3: não podeis discernir os sinais dos tempos? E então o Senhor nos chama a atenção para observar os sinais, principalmente para entender as coisas que mostram a volta do Senhor Jesus, que já está próxima. Nós podemos entender esses símbolos de três maneiras. Os símbolos bíblicos, aqueles que têm fonte na palavra de Deus. Também temos os símbolos extra-bíblicos que não estão inscritos na palavra de Deus, mas que não contradizem a Bíblia, não atrapalham. E também os símbolos antibíblicos, símbolos que são contra a palavra de Deus, que não tem nada a ver com as Escrituras e que não vêm do Senhor para nossas vidas. Então, baseado nisso, nós podemos compreender os símbolos do Natal, se são bíblicos, extra-bíblicos ou antibíblicos. Primeiramente, vamos falar dos símbolos bíblicos do Natal, que são coisas que têm fonte na palavra de Deus e que aconteceram de verdade e servem como símbolos para nos lembrar do nascimento de Jesus. O primeiro deles é a estrela. Houve uma profecia de que a luz brilharia sobre as trevas quando o Messias viesse. E quando Jesus veio ao mundo, apareceu uma estrela no céu. Os astros foram criados por Deus para marcar os tempos e as épocas. E justamente essa estrela veio para marcar o momento, o ano, o tempo do nascimento do Senhor Jesus. E ela também nos mostra que a luz de Deus veio ao mundo. Outro símbolo bíblico é a manjedoura, porque foi numa manjedoura que Jesus nasceu, ali no meio de um estábulo, entre animais. E isso nos ensina que Jesus procura um lugar em nosso coração. Naquele momento não havia lugar nas hospedarias para a família de Jesus e eles tiveram que colocar o menino em uma manjedoura. E quando você vê uma manjedoura, você também tem o exemplo de como foi o nascimento de Jesus, que não foi no meio de luxo, mas sim num lugar muito simples. Outro símbolo bíblico do Natal são os pastores. Eles foram privilegiados por testemunhar o nascimento de Jesus, serem avisados pelos anjos de Deus. Naquele tempo, o trabalho pastoril era considerado imundo por lidar com a sujeira dos animais e do campo, mas eles tiveram o privilégio de estar com o próprio Senhor Jesus. Os pastores são um grande exemplo para nós e nos mostram que qualquer pessoa, a pessoa menor, a pessoa mais discriminada da sociedade, ela pode adorar a Jesus. E isso mostra um protesto social no Natal, que o Natal não é só para quem tem dinheiro para fazer uma festa e um banquete, mas é sim para aqueles que estão excluídos na sociedade. Outro símbolo bíblico são os animais. Esses animais que estiveram ali no momento do nascimento de Jesus, porque foi num curral que a família do Senhor foi recebida. Nós podemos imaginar que haviam ovelhas, haviam jumentos, haviam talvez camelos, gado, animais da época, porque também haviam pastores ali cuidando de seus rebanhos. E esses animais nos mostram que a criação adora a Deus. E toda a criação estava ali representada por esses animais, pela estrela, pela natureza ao redor de onde estava o menino Jesus. Os presentes são outro símbolo bíblico do Natal. Quando os reis magos vieram até Jesus seguindo a estrela, trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro porque Jesus é rei, incenso porque ele é sacerdote e mirra porque ele é profeta. Esses também eram presentes muito usados para entregar para famílias com recém-nascidos, porque o ouro poderia também ser usado para o custeio daquela família naquele momento.
A mirra também era usada para hidratar o corpo da criança recém-nascida, e o incenso era aceso para espantar mosquitos e proteger o bebê. A partir do exemplo dos reis magos que levaram presentes para Jesus, criou-se a tradição de presentear pessoas durante o Natal. Mas na verdade, o maior presente do Natal é o Senhor Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. E não podemos apenas presentear nossos amigos, as pessoas que nós amamos, nós precisamos cuidar daqueles que são necessitados, daqueles que são mais carentes, que jamais serão esquecidos pelo Senhor Jesus. Estes são alguns dos símbolos bíblicos do Natal. A estrela, a manjedoura, os pastores, os animais, os presentes estiveram ali na cena do nascimento do Senhor Jesus. Mas precisamos tomar muito cuidado quando as pessoas montam esse cenário chamado de presépio, com esses símbolos que nós citamos. Não pode ser feito como um altar de adoração, e sim apenas como uma representação daquela cena, do momento do nascimento do Senhor Jesus. Também existem símbolos extra-bíblicos do Natal. São coisas que não estão explícitas na palavra de Deus, mas que não contradizem a palavra de Deus e também podem ser interpretados. Porém, não pode ser exigido de ninguém. Somente algo que está na palavra, que tem fonte na palavra, é que pode ser usado como doutrina e deve ser aceito por todos. Um dos símbolos extra-bíblicos do Natal são as luzes. É muito comum acender luzes durante o Natal. Isso nos mostra que Jesus é a luz do mundo, nos faz lembrar da estrela que brilhou no céu e também nos ajuda a compreender que essa luz tem que nascer em nossos corações através do nosso testemunho de vida. A árvore é outro símbolo extra-bíblico do Natal. Existem várias contradições a respeito do surgimento da árvore de Natal, e muitos dizem que isso veio de tradições pagãs e foi aderido ao cristianismo no tempo do monge Bonifácio, e também que Martinho Lutero teria usado a árvore como símbolo do Natal. Mas a árvore de Natal também pode nos ensinar que Jesus veio ao mundo para também nos dar os frutos do Espírito Santo, para embelezar a nossa vida, para trazer alegria para cada um de nós. A guirlanda é outro símbolo extra-bíblico do Natal. Uma coroa com galhos e flores e frutos enrolados para se colocar nas portas, para se colocar sobre uma mesa, é um símbolo de alegria, de festa, mostrando que aquela família celebra o Natal. Os sinos são outro símbolo extra-bíblico do Natal. No tempo do nascimento de Jesus, não sabemos se existiam sinos como nós vemos nas igrejas atualmente. Mas na verdade os sinos representam a música, a alegria de celebrar a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram, adoraram ao Senhor, e os sinos nos falam a respeito disso. Mas existem também símbolos antibíblicos do Natal. São coisas contrárias à palavra de Deus. Um desses símbolos é o Papai Noel. O chamado Bom Velhinho vem de uma história de um bispo da Turquia que ajudava as pessoas carentes durante o tempo do Natal. Esse homem, chamado Nicolau, depois foi canonizado como um santo, São Nicolau, mas é mais conhecido como o Papai Noel. O Papai Noel é um símbolo antibíblico, porque ele veio para tomar o lugar do verdadeiro homenageado no Natal. Também não podemos aceitar símbolos que tenham a ver com a idolatria, com a adoração de santos, com a adoração de pessoas que já morreram. Nós precisamos celebrar somente o nascimento de Jesus. Então não aceite mentira, não aceite sofismas, enganos, histórias, fábulas que não têm fonte na palavra de Deus. E sim, declare que o verdadeiro Natal é o nascimento do Senhor Jesus. Outro símbolo antibíblico do Natal é o uso de imagens de anjos. A palavra de Deus diz que nós não podemos fazer imagens de nada que tem no céu nem na terra. Nada disso com objeto de adoração ou que se torne algo místico. Embora os anjos estavam presentes no nascimento do Senhor Jesus, nós não devemos usar imagens de anjos como símbolos do Natal. A palavra de Deus diz que Satanás se traveste de anjo de luz para nos enganar.
Então temos que tomar muito cuidado com isso e não podemos aceitar o uso de imagens de anjos como símbolos do Natal. Os duendes são outro símbolo antibíblico do Natal. Estes seres mitológicos são frutos de imaginação, de histórias que dizem que são seres que vivem nas florestas e têm poderes mágicos, também chamados de elfos ou gnomos. São coisas que não existem, são fábulas. Muitos dizem que esses são os ajudantes do Papai Noel, que é uma outra mentira. Então não podemos aceitar isso. E infelizmente, muitas pessoas são enganadas. Se você for olhar a aparência desses gnomos, eles parecem demônios. E isso não agrada a Deus. Então são símbolos antibíblicos do Natal, são histórias, fábulas que são contadas, que não podemos aceitar, são sofismas que devem ser desmascarados. Não acredite em mentiras. Eu concluo lendo a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículos 1 e 2, que nos diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. A palavra do Senhor nos ajuda a entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é do Senhor. E nesse texto nos ensina que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio ao mundo, ele é de Deus. E o que nega isso não é de Deus, mas é do anticristo. Então, quanto aos símbolos do Natal, nós podemos compreender que tudo aquilo que contribui para o ensino da vinda do Salvador ao mundo pode ser usado como símbolo natalino. Mas as coisas que são externas, ou então que são contra a mensagem de salvação, de que Jesus nasceu e veio ao mundo para cumprir a palavra de Deus pela salvação da humanidade, isso não é de Deus para nossas vidas. Então precisamos discernir, tomar muito cuidado com os símbolos. Fique com os símbolos bíblicos e use-os corretamente. Tome cuidado com os símbolos extra-bíblicos que você não é obrigado a seguir. E rejeite todos os símbolos que são antibíblicos e são contra a palavra de Deus. Embora hajam enganos ou equívocos ao redor das festividades natalinas, nós não podemos deixar de crer, de pregar, de ensinar e principalmente de celebrar que Jesus, o Salvador, veio ao mundo. Isso pode ser feito em todo momento, não somente no dia 25 de dezembro. Que Deus abençoe as nossas vidas e possamos compreender o verdadeiro significado do Natal.